com Dom Luizinho, fazendo a reflexão litúrgica deste que é o 24º domingo do tempo comum. Dom Luizinho, agora é com o senhor. Tá muito bem, Fábio, muito bem mesmo. Olha que bom nós estarmos juntos aí, meditando a Bíblia, não é? Os textos são colocados na nossa missa nesse domingo. E o tema é muito importante e muito difícil. Veja, eu vou começar com a primeira leitura, que é tirada do livro do Eclesiástico. Esse livro do Eclesiástico foi escrito mais ou menos, uns 190, 180 anos antes de Jesus nascer. Portanto, não é um livro assim que tem já muita caminhada, não é? E o que acontece? Quem escreveu, ele se chamava Ben Sirac. E o nome chama Eclesiástico, é o livro do Eclesiástico, porque na igreja, no começo da nossa igreja, nos primeiros tempos, se lia muito esse livro. Por isso que se chama Eclesiástico. Mas o nome exato dele é Sabedoria de Ben Sirac. E o que nós temos aqui no capítulo 27, versículo 33, que é o último versículo do capítulo 27, e entrando pelo capítulo 28 até o versículo 9. Tem o seguinte, o tema é dado logo no começo. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. O que fala aqui? O rancor. O rancor é aquele sentimento que você guarda. Quer dizer, alguém te fez mal, te prejudicou, você vai guardando, vai alimentando aquilo dentro do seu coração, aquela raiva, entendeu? É evidente que é uma coisa natural. Alguém prejudica, alguém ofende você não gosta, fica irado. Agora, o que é ruim é você guardar, você ir alimentando aquele rancor, entendeu? Aquela raiva, e depois alimentar o desejo de vingança, né? Quem se vingar encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas de seus pecados. Quer dizer que então ele tem de olhar para Deus. Deus não se vinga de ninguém. No Antigo Testamento havia um pouco essa ideia. Deus se vinga daquelas pessoas que são contra ele. Mas aqui já nesse livro a gente começa a observar como a coisa foi mudando. A pessoa já não começa a olhar vamos dizer, os males da vida como um castigo de Deus, mas como uma provação para a gente melhorar, né? Então, nós temos aqui já uma preparação quase para a chegada de Jesus. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Perdoa, né? Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Quer dizer que então a gente deve lembrar o seguinte: Deus, ele não gosta de sentimentos de vingança. Nós temos de tirar do coração esses sentimentos que não prestam mesmo. E se a gente se vinga realmente, aí o que acontece? A gente está ofendendo a Deus. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele que é um mortal guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para seus pecados? Então, veja só, é um convite justamente para a gente perdoar, não guardar ódio, rancor. Aliás, aqui entre nós, guardar ódio, rancor, faz mal. A gente deve ser muito livre. Eu me lembro de um caso que contaram para mim, de uma senhora que, isso aí foi em 1930, 1920 e pouco, não é? E não havia o padre na cidade e ela cuidava da igreja há muito tempo. Um dia veio o padre e naturalmente o padre precisou tomar conta da paróquia. E naquele tempo o padre era realmente que fazia tudo na paróquia, né? E aí essa senhora ficou muito magoada com o padre. Então, durante 30 anos, me contaram isso, né? A mulher, no domingo, ia na igreja, sentava no primeiro banco. A missa era, o padre ficava olhando para a parede, como vocês não lembram disso, né? E era em latim. Quando chegava na hora da homilia, que o padre se voltava para ir
falar a palavra de Deus para o povo, essa senhora se levantava, fazia uma reflexão e ia rezar no altar do Sagrado Coração de Jesus. Essa mulher fez isso durante 30 anos. Você vê como sofreu essa pessoa. Não foi capaz de se livrar disso. Fez mal para ela. Isso acontece às vezes. Nós vamos carregando ódios, vamos carregando raivas. Isso faz mal. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos livres. Fomos feitos para a liberdade. E depois ele aconselha. Então, primeiramente, a gente não guardará ódio, perdoar, porque Deus nos perdoa. Depois ele vai dizer, lembra-te de teu fim e deixa de odiar. Quer dizer, um dia a gente vai morrer. Você, quando morrer, você não vai levar ódio para o outro lado, não. Né? Ou então esse ódio vai te levar para onde você não quer ir. Então a gente realmente pensa nessas coisas, não é? E depois ele chama atenção, pensa nos mandamentos. Pensa nos mandamentos da lei de Deus, não é? Esse livro é muito interessante porque ele fala muito isso. A sabedoria está em seguir os mandamentos de Deus, porque e aí é que está realmente a coisa. E é um livro que é interessante de ler, porque ele toca todos os assuntos, né? A família, o trabalho, relacionamento com os outros, e uma porção de coisas. Ele envolve a vida toda. É um livro muito curioso. E aqui você vê, né, ele falando justamente de não guardar ódio, de saber perdoar, né? Limpar o coração desses sentimentos que são realmente ruins, sentimentos que não prestam, não prestam mesmo, né? Agora, depois desse trecho interessante do livro do Eclesiástico, vamos lá ao Evangelho de Mateus. Nós estamos lendo o capítulo 18. Você deve se recordar, nos outros domingos, eu fui tentando explicar para você, esse capítulo 18 é um capítulo do relacionamento dentro da comunidade. Como é que a gente deve se relacionar uns com os outros? Então vem lá, vou citar alguns, não é? Como receber as crianças, as pessoas humildes. Depois é o problema do escândalo que às vezes acontece numa comunidade. Quando um membro da comunidade se afasta, como é que a gente deve fazer a ovelha perdida, não é? Depois fala do perdão. O domingo passado, você lembra, falou também da gente quando se reúne, Deus está no meio de nós, não é? Você deve se lembrar disso. E agora ele volta ao perdão. Então, nós temos a cena. Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Interessante, não é? Nós aqui no Brasil temos assim, esse dizer, ele me ofendeu uma vez, eu perdoei, segunda vez perdoei, terceira vez não perdoou mais, não. E aqui Pedro está no 7 vezes, né? Mas é interessante, né? Se você pega a Bíblia, você vai encontrar no livro do Gênesis, no começo, no capítulo 4, né, a história de Caim e Abel, depois vem a família do Caim. Então, vai lá aparecendo os filhos, o Caim, o neto, os bisnetos, tataraneto, né? Aparece um fulano chamado Lameque. Esse foi inventor da vingança. Então, veja só, ele chamou as mulheres dele e disse assim, ouvi a minha voz, Ada e Sela, ouvi minha voz. Mulheres de Lameque, escutai o que eu digo. Matei um homem por uma ferida, um jovem por causa de um arranhão. Se Caim for vingado 7 vezes, Lameque será 77 vezes. Então aqui nós temos a explicação. Por que o Pedro falou 7 vezes? Está na Bíblia, esse trecho do livro do Gênesis, capítulo 4, é o versículo 24, se encontra lá. E o que Jesus pega? Ao invés de ele dizer, olha, não é 7 vezes, não, é 70 vezes 7, né? Ou 77 vezes, né? O que o Jesus vai dizer? Não, você deve perdoar não só 7 vezes, mas você deve perdoar 70 vezes 7, quer dizer, perdoar sempre. O perdão, portanto, deve ser uma atitude, perdoar sempre. É interessante a gente comparar esses dois textos
porque a gente vai entendendo muita coisa, né? E aí, então, Jesus, para reforçar o ensinamento dele, que a gente sempre deve perdoar, ele vai dizer uma coisa muito interessante. É uma parábola, uma história, não é? Mas uma história que quer dizer o ensinamento. Então ele conta a história do rei, e o rei resolve acertar a situação com seus, não é empregados, naquela época eram servos, não eram bem escravos, mas era um tipo de escravidão. Então chama um empregado, um servo, que devia um dinheirão. Aqui na tradução que nós lemos na igreja, se fala de uma enorme fortuna. Só que no original, diz qual é essa enorme fortuna? 10 mil talentos. Sabe quanto é 10 mil talentos? 5 milhões de dólares. Ah, meu Deus do céu. 7 milhões de dólares. 7 milhões, 7 vezes 5, está valendo hoje o dólar, né? 35 milhões de reais. É muito dinheiro. Né? Como será que esse cara se endividou desse jeito, né? A farra que levou, acho que não dava para fazer isso. Mas Jesus contava exagerando, justamente para chamar a atenção. Então, chama lá e vai dizer para ele assim, né? Você tem de acertar a sua conta. Não tem jeito. Senão, vou dar um jeito, vou vender você, seus filhos, sua mulher, para diminuir essa quantia. E o empregado, desesperado, porque nunca ia pagar isso, dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Que não ia pagar mesmo, né? Então, a sua conversa, mas aquela disposição, não, eu vou pagar, o senhor me perdoe, o senhor me perdoe. E o rei ficou com dó, ficou assim, teve pena, né? Então falou, não, tá bom, vai embora, vai viver a sua vida, e você não deve mais nada. Bom, o cara saiu todo feliz, né? Todo feliz, sai tudo perdoado, agora tá ótimo. E aí quando ele sai, encontra um companheiro. E o companheiro estava devendo para ele, diz aqui 100 moedas, no original é 100 denários. É mais ou menos 10 mil reais. É uma quantia boa, mas 10 mil reais. Em comparação com o que ele devia, né? 35 milhões. Aí ele pega o empregado e fala, você tem de me pagar. Ah, mas ele diz a mesma palavra que ele tinha dito para o empregado, diz as mesmas palavras que ele tinha dito para o patrão. Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis saber, não. Mandou prender o companheiro e que ficasse na prisão até pagar a dívida. E aí, vocês imaginem os companheiros todos, quando viram aquilo. O cara foi perdoado de 35 milhões. O outro devia 10 mil. Foi perdoado e não foi capaz de perdoar 10 mil do outro. Aí foram contar para o rei. Olha, aconteceu isso. O rei também ficou indignado. E chamou de volta e falou, né? Mandou entregar aquele empregado aos torturadores e que pagasse toda a sua dívida. Jamais pagaria 35 milhões, não é? E Jesus conta essa história, exagerando os números, para concluir. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É interessante. Quer dizer, o perdão de Deus é dado a nós quando nós somos capazes de perdoar. Portanto, nós temos de ter um coração bom, como o coração de nosso Pai, que está nos céus. No Evangelho de Lucas, se fala, sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Então, aqui nós temos realmente o grande ensinamento. E nós já vimos um pouco na primeira leitura do livro do Eclesiástico. Não guardar o ódio, não se vingar, perdoar, não é? Se livrar desses sentimentos ruins. Agora aqui Jesus repetindo.
Então a gente sempre deve perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O contrário do Lameque lá, o inventor da vingança, não é? É um ensinamento muito bom, porque o perdão, realmente, ele nos alivia, ele nos liberta. As pessoas que guardam rancor, ódio, são infelizes. E o rancor e o ódio, a mágoa, não resolve nada, 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 nada. A pessoa que ofendeu, não vai acontecer nada para ela. A pessoa que foi ofendida, que guarda, sofre. Fica sofrendo. Contei para vocês essa história dessa senhora. 30 anos, meu Deus do céu, guardando aquele sentimento ruim. Nós somos feitos para viver, para ser felizes. Essas coisas não nos deixam ser felizes, nos amarram. Eu lembro do exemplo aqui nós não temos a águia. A águia, ela é feita para voar, uma ave grande, e ela voa a alturas, voa acima das nuvens, não é? É um animal muito bonito. Agora imagine uma ave que foi feita para voar, fica presa com um barbante no chão. Corta o barbante. Nós também vamos tirar essas coisas do coração. O perdão, justamente, é uma libertação. A gente se liberta dessas coisas. Então, nós temos os 2 trechos, vejo, todos eles tocando o mesmo assunto. Não se vingar, não odiar, não guardar rancor, não guardar sentimentos de vingança, mas nos libertar e olhar para Deus. Como é que é Deus? Deus nos perdoa e perdoa tantas coisas, não é verdade? Nós às vezes fazemos tantas besteiras na vida e Deus sempre está nos perdoando, perdoando, perdoando. Nós devemos também aprender com Deus a receber o perdão. E eu lembro, São Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, ele conta que Jesus nos ensinou a rezar o Pai Nosso, quando a gente diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora vamos à segunda leitura, que é muito interessante também. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos. Como já expliquei para vocês, é uma carta muito importante, é uma carta que realmente traz muito ensinamento. Nesse capítulo 14, São Paulo trata um problema que existe e pode existir numa comunidade. E existe mesmo. Numa comunidade, tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro jeito. Então, há essa diversidade. E agora a gente sente mais ainda, porque no mundo inteiro está havendo uma radicalização de política. Então, nós temos na igreja pessoas que são de um lado, pessoas que são do outro. E o que acontece? Às vezes a intolerância. A gente não sabe como lidar isso. Então, às vezes estamos na mesma missa e às vezes você olha para o outro assim enviesado porque o outro tem outro pensamento. O que São Paulo vai dizer nessa carta aí? Não pode ser assim entre nós. Nós não vamos mudar isso. Isso é uma condição humana. Então, nós pensamos diferentes, às vezes temos atitudes diferentes, mas como é que nós devemos nos relacionar? Aceitando a diferença, respeitando a diferença. O outro pensa diferente de mim, ele tem direito de pensar assim. Agora, como é que une tudo isso? Então ele vai dizer: ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, nós pertencemos ao Senhor. Quer dizer, nós todos pertencemos a Deus, né? Jesus Cristo, o que ele veio fazer? Ele veio justamente nos libertar de tudo, para nós todos sermos filhos e filhas de Deus. Então, nós pertencemos ao Senhor. Então, não vamos pertencer a esse fulano, que é esse político, aquele outro, que é aquele político. Não, nós pertencemos a Deus. Temos essas diferenças de pensamento, mas o principal é que nós somos de Deus. Deus é que é importante, porque tudo passa.
Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto, para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Veja que ensinamento bonito. E como isso nos faz viver, né, essa mensagem que nós encontramos no livro do Eclesiástico e encontramos aí em São Mateus. A gente não guardar ódio, a gente não guardar rancor, a gente saber compreender, a gente perdoar, a gente se libertar de sentimentos ruins. É bonito esse domingo, é bonito, porque é um caminho. Se não houver isso, por exemplo, na sua família, se vocês não se perdoam, claro que acontece em família, estão todos juntos, batendo o ombro um no outro, às vezes, né? Se a gente não sabe se compreender, entender, perdoar, não guardar rancor, mágoas, né? Se a gente viver assim, como realmente a família se torna aquilo que é sonhado por Deus para a gente. Agora eu vou comentar um pouquinho o Salmo. O Salmo é 103 na Bíblia, a numeração da Bíblia hebraica, e 102 na numeração da Bíblia grega. Aqui nós temos, né, alguns trechos desse Salmo. Esse Salmo é muito bonito, Fábio. É muito bonito, viu, Érica? Muito bonito mesmo. É um salmo assim a gente vê de bênção, mas é mais do que bênção. É beracá, palavra hebraica, é ação de graças. Por exemplo, na consagração, nas missas, a gente repete o que Jesus fez na última ceia. Olhou para os céus e deu graças. É a mesma palavra. Quando ele traduz aqui como bendize, minha alma seria, minha alma, dê graças ao Senhor, né? Então, é uma ação de graças. Por que a gente vai agradecer a Deus? Então, no versículo depois, que é o segundo 3 a 4, pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Quer dizer, Deus nos perdoa, Deus nos ama, Deus nos quer bem. Esse Deus que é o Deus do céu e da terra, é um Deus que não é alheio a nós. Há algumas religiões que colocam Deus lá em cima e Deus não tem nada a ver com a gente não tem nada a ver com Deus. Jesus Cristo vem dizer não. Deus é o Deus conosco, que nos acompanha, está conosco, está junto de nós nos momentos bonitos e nos momentos complicados também. E aqui depois ele continua, aí é o versículo 9 e 10, não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente seu rancor. A gente ofende a Deus, Deus não guarda rancor, não. A gente perdoa, ele abraça a gente. É o pastor que vai atrás da ovelha perdida, é o pai que fica de braços abertos para receber o filho que foi embora, né? Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Nosso Deus é isso. Então a gente tem que realmente agradecer, não agradecer, dar ação de graças e bendizer, como diz a tradução aqui. E aqui depois fala o amor que Deus tem por nós. É de um tamanho que a gente nem pode imaginar. Então o salmista, ele fez o salmo, né? E ele compara, fala assim, a distância que existe entre o céu e a terra, Deus é muito maior ainda, né? É tão grande o seu amor aos que o temem. Quer dizer, o céu, onde que está o céu? Você pega aí um foguete, meu irmão, e vai andar séculos e séculos e séculos e não chega ao fim do universo, né? Portanto, é muito grande. Você sabe que existem estrelas que desde o começo do mundo, a luz dessas estrelas não chegou ainda na Terra, né? Nós temos esses telescópios poderosos que atingem profundezas do céu e encontram, de vez em quando, está chegando uma luz lá, não sei há quantos anos-luz ainda para chegar até aqui. Você vê que imensidade, pois o amor de Deus é muito maior que tudo isso, né?
Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe de nós nossos crimes. Me lembro uma senhora que uma vez veio falar para mim, mas que tinha feito umas coisas erradas. Eu falei, mas o senhor não confessou? Confessei. Mas então Deus perdoou. Ah, mas e no juízo final, quando vai ser colocado tudo às claras, eu vou ter uma vergonha danada que Deus vai pôr os meus podres. Eu falei, não, nosso Deus não é assim, não. Ele, quando perdoa, acaba, esqueceu tudo que a gente fez de errado. Só lembra o bem que a gente faz. Esse é o nosso Deus. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Então, é um domingo interessante, porque aqui o Salmo mostra realmente o amor de Deus por nós, que nos perdoa, nos envolve de ternura, nos quer bem, né? E isso mostra como é que nós devemos ser também, procurar ser. Nunca vamos ser que nem Deus, mas veja aí a primeira leitura, Eclesiástico, não é? O ódio, o rancor não presta, a vingança é contra Deus, não é? Devemos lembrar de Deus que nos perdoa, o livro do Eclesiástico, né? Depois o Evangelho de Mateus, Jesus contando para nós, você não deve perdoar só 7 vezes, não. Você deve perdoar 70 vezes 7, sempre, né? Não guardar rancor, tirar isso do coração. E São Paulo dizendo para a comunidade, afinal de contas, todos nós pertencemos a Jesus Cristo, somos de Deus. Isso é a coisa mais bonita. Então a gente, até aquelas brigas que a gente tem às vezes por causa de política, isso fica de lado. Isso daí é tudo relativo. Agora vamos brigar por essas eleições. Aí você passa. E daqui 20 anos, quem que vai lembrar disso? E às vezes ficam brigas aí, ficam guardando, estragando a vida, dividindo a comunidade. Para que isso? Para quê? A gente tem a opinião da gente? Muito bem. Gosta dessa opção política? Eu gosto. Mas isso é muito relativo, como diz o livro do Eclesiástico. Lembra que você vai morrer. E aí, né? Para que levar para a sepultura ódios e coisas, rancores? Não prestam. É um domingo bonito, viu, Fábio? Bonito. Os ensinamentos são muito, muito bons mesmo. Dom Luizinho, sempre quando se fala do perdão, é muito bom, né? É aliviador. O Dom Luizinho, o senhor estava falando, né? Fazendo toda essa reflexão a respeito, principalmente do perdão, desde a primeira leitura, né? Falando a respeito depois do Evangelho, reforçando através do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu me lembrei de um filme, Dom Luizinho, o senhor me permite falar, que uma pessoa tinha feito um mal muito grande contra a família da outra pessoa, né? E aí aconteceu lá no filme que essa pessoa se encontrou pessoalmente com a sabedoria. E a sabedoria perguntou para ele por que ele era tão amargo daquele jeito. Ele disse, porque tal pessoa fez o mal para minha família. Ele falou, o que você quer para ele? Ele falou, quero que ele arda no fogo do inferno por toda a eternidade, pelo mal que ele fez para mim. Que isso nunca vai passar. Aí ele falou a sabedoria falou, vem cá, olha, eu vou te mostrar os seus filhos. Você tem 4 filhos. Você vai ter que escolher um deles para ir para o céu. Os outros 3 vão para o inferno. E eu vou te contar tudo o que os teus filhos estão fazendo de errado. E a sabedoria contou o que cada um dos filhos dele fazia de errado. Falou, tá vendo? Eles têm crime suficiente também para ir para o inferno. Então escolha um só. E os outros vão para o inferno. E aí ele se viu em papos de aranha. E ele falou, meu Deus, falou, não, então não. No final das contas, né, resumindo a história, ele falou assim, então faz o seguinte, vamos fazer uma troca. Eu vou no lugar deles, leva eles todos para o céu, me leva eu para o inferno, não mexe com meus filhos. Aí, depois de toda aquela tensão, a sabedoria falou assim, esse é o pensamento de Deus. Como é que ele vai condenar os filhos dele? Então ele dá a oportunidade do perdão dos pecados até o último momento. Exato. Porque ele quer perdoar a todos. Esse mesmo sentimento que você tem com teus filhos, Deus tem por cada um dos seus filhos, independente se ele fez o bem ou se ele fez o mal. E aí, então, eu me lembro sempre disso,
diante de quando tem uma situação dessa, né? Eu me recordo dessa parte, puxa vida, se Deus olha pra gente todos desse jeito, como eu olho para os meus filhos, então eu não posso levar nenhum tipo de rancor para minha sepultura, que Deus me ajude a perdoar. Então, ficou fácil de entender, sabe, Dom Luizinho? E como que é importante, é engraçado o senhor falando, desde lá do Antigo Testamento se falava da importância do perdão. Jesus vem e reforça ainda mais. E depois ele nos ensina o Pai Nosso e ele amarra uma coisa com a outra, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos. É exatamente o que o Ben Sirac está falando lá no Eclesiástico. Se você não perdoa os pecados do teu próximo, como é que você vai pedir perdão a Deus? Puxa vida, aí fica tudo lógico, né, Dom Luizinho? E esse negócio, você viu do Lameque aí, o cara era violento, né? Violentíssimo. E a gente vê, às vezes, né? Por exemplo, uma pessoa mata alguém, aí os outros matam a família toda. Esse é o Lameque. E por isso também que no Antigo Testamento se pôs a lei do talião para moderar isso. Então, alguém fez mal, você retruca na mesma dose, né? Então foi uma evolução. Agora você já vê, os 180 anos antes de Jesus nascer, nós vemos o Ben Sirac falando que não, precisamos perdoar. Já muda, vai mudando. Por isso que a Bíblia é interessante, você não pegar um trecho separado. Sim. Se você pega esse do Lameque aí, você vai estar matando todo mundo, né? Agora, se você pega lá mais para frente a lei do talião, então o cara matou um irmão seu, você vai e mata o irmão do outro, né? Mas depois, veja aqui, já chegando perto de Jesus, um homem inspirado, Ben Sirac, vai dizer, não guarde ódio, nem vingança, perdoa. Aí Jesus vem completar, vem coroar, né? Deus é isso que você é. Esse filme é muito interessante, que explica muito bem isso, né? Então nós devemos livrar desses. Se não presta. E hoje está se acirrando um pouco isso, sabe, Fábio? Devido à situação do mundo, né? O mundo está caminhando por caminhos assim muito de ódio, de querer destruir o outro, porque o outro pensa de modo diferente. Não é por aí, não é o caminho de Deus, não é? Dom Luizinho, sabe que uma coisa que eu percebi que é muito perigosa nos dias de hoje, há 20 anos atrás, ou até menos, né, nós tínhamos rancor ou de repente ficávamos magoados com pessoas que nós convivíamos. Exato. Que de repente alguém fazia alguma coisa que nos desagradava e ficávamos magoados. Hoje, com as mídias sociais, com tudo isso que a gente é capaz de ficar magoado com pessoas que a gente nem conhece, que a gente conhece apenas virtualmente, desenvolver um ódio, um rancor, uma mágoa por pessoas que estão do outro lado do mundo, ou pessoas que de repente estão muito longe de nós e que nem conhecemos pessoalmente. Isso daí se amplificou, temos que tomar cuidado com isso. Toma cuidado, né? Sim, a gente vai alimentando isso. Pois é. Isso que é muito ruim, não é? A gente vai vendo que se alimenta, às vezes, com notícias falsas, com calúnias e tudo mais, e parte realmente para xingar. E eu acho uma linguagem muito ruim. Eu vi um artigo, ainda dá tempo de conversar um pouco. Dá tempo. De uma revista italiana, foi até uma psicóloga que escreveu, e ela dizia o seguinte, que a chegada da internet, os meios as redes sociais, isso foi um grande benefício, porque houve a democratização da comunicação social. Então, todo mundo tem possibilidade de se comunicar. Agora, ele dizia, o problema agora é a humanização dos relacionamentos nas redes sociais. Precisamos trabalhar muito isso, não é? Porque da maneira que está sendo não é cristã. Maneira não é cristã, né? Como estão fazendo de xingar, de não haver mais a tolerância, né? A gente tem que lembrar, nós estamos num mundo diferente e nós temos de conviver, é o mundo que nós estamos vivendo, senão nós vamos nos destruir, né? Exatamente. E
a respeito disso, tem o lado bom, né, da bênção. Olha só, por exemplo, na Rádio Desterro, que através das mídias sociais, as bênçãos, as missas, as orações alcançam tantas pessoas, né? E alcançam de fato, né? Tocam o coração das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, temos que tomar cuidado para que o rancor, a mágoa e o ódio também não façam isso, também nos fechar para isso. Porque, olha só, o senhor falando da psicóloga, né? Aquela psicóloga que participa conosco aqui na terça-feira, a Lisiane, tem falado para nós a respeito das pessoas que têm poder de manipulação, né? Das mentes perigosas, dos sociopatas, dos psicopatas. E eles manipulam na linguagem falada, né, um com o outro, mas também manipulam através das mídias sociais. Então, o perigo de se precaver, não cair em tudo que as pessoas falarem, não desenvolver mágoa, raiva porque alguém falou, que o outro falou. Às vezes é um fake, né? Às vezes é uma notícia falsa, uma informação falsa. Que possamos, né, ter um pouco mais dos 70 vezes 7 de Jesus para Pedro, né, Dom Luizinho? Não vamos cair no Lameque, não, né? Pois é. Tá muito Dom bem. Luizinho, eu gostaria de falar com o senhor a respeito desse tema mais umas 3 horas, pelo menos. Mas, infelizmente, nós temos que andar. Já estamos quase no horário do nosso ponto alto do programa. E eu gostaria de encerrar, Dom Luizinho, pedindo uma bênção do senhor, principalmente para os nossos ouvintes e para nós todos aqui do estúdio. Não tem dúvida. Para você, Fábio, a sua família, a Érica também, toda a família lá, e você que está aí conosco, que você tenha um bom sábado, um bom domingo, uma bela semana e que tenha sentimentos bons no seu coração. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.